Existe uma guerra invisível acontecendo neste exato momento. Uma batalha que não se trava com armas de carne, mas no território do Espírito. E você, filho de Deus, está no centro dela. Cada lugar que você frequenta, cada ambiente onde você escolhe plantar seus pés, cada espaço onde você decide investir seu tempo, não é neutro. Não existe neutralidade no reino de Deus. Ou você está sendo edificado, ou está sendo corroído. Ou você está crescendo em santidade, ou está cedendo terreno ao inimigo. A palavra de Deus é clara. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? 2 Coríntios 6, verso 14. Esta não é uma sugestão pastoral. É um mandamento divino que determina a diferença entre uma vida vitoriosa e uma existência derrotada. Você já parou para refletir sobre os lugares que tem frequentado? Onde seus pés têm pisado? Onde seus olhos têm se demorado? Onde seu coração tem encontrado prazer? Porque há lugares, meu irmão, minha irmã, que drenam sua unção. Existem ambientes que sufocam a presença de Deus em sua vida. Espaços que parecem inofensivos, mas que carregam uma atmosfera espiritual que contamina, que enfraquece, que desconecta você do propósito celestial. E o mais perigoso é que muitos desses lugares são aceitos pela sociedade, são normalizados, são até defendidos como liberdade pessoal. Mas a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, está em fazer o que Deus quer. A liberdade genuína não consiste em ter permissão para pecar sem consequências, mas em ter poder para viver em santidade com alegria. A Bíblia nos conta a história de Ló, um homem justo, diz a Escritura, um homem que conhecia a Deus. Mas Ló cometeu um erro fatal. Ele armou suas tendas em direção a Sodoma. Primeiro, ele apenas olhou para Sodoma. Depois, aproximou-se. E, finalmente, assentou-se à porta da cidade. Gênesis 19 nos mostra o resultado. Ló perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu sua família, perdeu sua influência espiritual. Porque ele escolheu frequentar o lugar errado. Ele pensou que poderia manter sua fé intacta enquanto vivia na periferia do pecado. Mas não se engane. O ambiente molda o caráter, o lugar contamina o coração. Você não permanece o mesmo quando escolhe os lugares errados. Sua comunhão com Deus enfraquece gradualmente. Sua sensibilidade espiritual se embota progressivamente. Sua capacidade de discernir a voz do Espírito Santo diminui constantemente. Hoje, o Espírito Santo quer revelar a você 7 lugares que todo verdadeiro cristão deve evitar. Não por legalismo, não por religiosidade vazia, mas porque esses lugares representam armadilhas espirituais que têm destruído a fé de milhares. São lugares que parecem inofensivos aos olhos carnais, mas que aos olhos espirituais estão carregados de trevas. E se você tem ouvidos para ouvir, se seu coração está aberto para a verdade, Deus vai falar com você hoje. Ele vai te mostrar portas que precisam ser fechadas, vai te revelar caminhos que precisam ser abandonados, vai te confrontar com escolhas que precisam ser feitas. E essa confrontação não é para te destruir, mas para te libertar. O primeiro lugar que o verdadeiro cristão não deve frequentar é o lugar da murmuração. Ouviu bem? O lugar onde as pessoas se reúnem para reclamar, para criticar, para destruir reputações. Pode ser uma roda de conversa no trabalho, pode ser um grupo de WhatsApp, pode ser até um corredor da igreja. Sim, porque a murmuração não escolhe ambiente físico. Ela se instala onde encontra corações dispostos a alimentá-la. E você precisa entender algo fundamental. A murmuração é pecado. Não é uma falha pequena. Não é um deslize aceitável. É rebelião contra Deus. É questionar sua soberania. É duvidar de sua bondade.
É desafiar seu controle sobre todas as coisas. O povo de Israel murmurou no deserto. Reclamaram da provisão de Deus. Questionaram a liderança de Moisés. Duvidaram do maná celestial. Desprezaram a água da rocha. E o que aconteceu? Números 14 nos diz que toda aquela geração morreu no deserto. Nunca entraram na terra prometida. 40 anos vagando por causa de línguas que não souberam se controlar. 40 anos de círculos improdutivos porque escolheram reclamar em vez de confiar. 40 anos perdidos porque permitiram que a murmuração se tornasse o padrão de comunicação. Tiago, capítulo 3, nos alerta. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Que declaração poderosa, que advertência séria. Quando você se senta no lugar da murmuração, você não está apenas participando de uma conversa, você está abrindo uma porta espiritual. Está dando legal acesso ao inimigo. Está contaminando sua atmosfera espiritual. E o pior, está se desqualificando para o uso de Deus. Porque Deus não unge boca que destrói. Deus não derrama poder sobre quem usa a língua para ferir. Deus não confia seus segredos a quem não sabe guardar os segredos dos outros. Você quer ver a glória? Você quer experimentar o sobrenatural? Então fuja do lugar da murmuração como você fugiria do fogo. Corra dela como você correria de uma serpente venenosa. Rejeite-a com a mesma veemência com que rejeitaria um copo de veneno oferecido como bebida. O segundo lugar que você não deve frequentar é o ambiente de incredulidade. Lugares onde a fé é ridicularizada, onde o milagre é questionado, onde a palavra de Deus é relativizada. Cuidado com ambientes que normalizam o ceticismo espiritual. Cuidado com rodas de conversa onde o sobrenatural é tratado como fantasia. Cuidado com pessoas que sempre têm uma explicação natural para tudo que Deus faz de forma sobrenatural. Porque a incredulidade é contagiosa. Ela se espalha como um vírus. E quando você passa tempo demais rodeado de pessoas que não creem, sua própria fé começa a esmorecer. Suas expectativas começam a diminuir. Suas orações começam a perder poder. Suas declarações começam a soar vazias. Jesus experimentou isso em Nazaré. Marcos 6, verso 5, nos diz algo chocante. Não pôde fazer ali nenhum milagre. O Filho de Deus, o Criador do universo, limitado pela incredulidade do ambiente. Não porque ele não tinha poder, mas porque a fé é o canal pelo qual o poder de Deus flui. E onde não há fé, não há manifestação. Jesus se maravilhou da incredulidade deles. Ele ficou admirado com a dureza daqueles corações. Aquele que nunca se surpreendeu com tempestades, com demônios, com enfermidades, ficou impressionado com a capacidade humana de não crer mesmo diante das evidências. E você? Quantas vezes tem permitido que a incredulidade ao seu redor sufoque sua expectativa no sobrenatural? Quantas vezes você deixou que o ceticismo dos outros roubasse sua confiança nas promessas de Deus? Entenda algo profundo. Você foi chamado para ser sal e luz. Mas sal em excesso de podridão perde seu efeito. Luz cercada de muita escuridão se esgota. Você precisa de tempos de recarga. Precisa de ambientes que alimentem sua fé, não que a destruam. Precisa estar cercado de pessoas que creem, que declaram, que esperam no Senhor, porque a fé cresce onde é cultivada e murcha onde é negligenciada. Por isso é tão importante escolher cuidadosamente com quem você passa seu tempo. Por isso é vital selecionar os ambientes que você frequenta habitualmente. O terceiro lugar que você deve evitar é o espaço de comparação.
lugares físicos ou virtuais, onde sua única função é medir sua vida pelos padrões alheios. As redes sociais se tornaram templos modernos de comparação. Ali, todos parecem mais felizes, mais abençoados, mais realizados. E você, ao frequentar excessivamente esses espaços, começa a questionar seu próprio valor, começa a duvidar das promessas que Deus fez sobre você, começa a sentir que ficou para trás. Começa a desenvolver uma insatisfação crônica com tudo que Deus já lhe deu. E essa insatisfação não é o desejo santo por mais de Deus, é a inveja disfarçada de ambição espiritual. Mas ouça a voz do Senhor hoje. Você não está atrasado. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja neste momento. Sua jornada não é a jornada do outro. Seu chamado não é o chamado do vizinho. Seu processo não é o processo do colega. Seu tempo não é o tempo da multidão. Gálatas 6, verso 4 declara: examine cada um a sua própria obra, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro. Deus não está comparando você com ninguém. Por que você está? Deus não está medindo seu progresso pela régua do crescimento alheio. Por que você insiste em fazer isso? Ele conhece cada detalhe da sua história, cada obstáculo que você enfrentou, cada batalha que você travou, cada ferida que você carregou. E Ele celebra cada pequeno passo de avanço que você dá. A comparação rouba sua alegria, mata sua gratidão, cega seus olhos para as bênçãos que já estão em suas mãos. E o pior, ela abre a porta para a inveja, para a amargura, para o ressentimento. Você começa a desejar a vida do outro, começa a questionar por que Deus abençoou aquela pessoa e não você. E quando isso acontece, seu coração se fecha para a vontade de Deus. Você para de celebrar as vitórias alheias e começa a torcer secretamente pelo fracasso delas. Isso não é cristianismo, isso é carnalidade, isso é infantilidade espiritual que precisa ser crucificada. Paulo disse em 1 Coríntios 13, verso 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Chegou a hora de amadurecer. Chegou o momento de abandonar pensamentos infantis que te mantêm aprisionado. Saia desse lugar, desligue o que precisa ser desligado, afaste-se de quem precisa ser afastado, proteja seu coração, porque Provérbios 4, 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Seu coração é um jardim. E você decide quais sementes permite que sejam plantadas ali. Você é o guardião da sua própria alma. Ninguém pode proteger seu coração por você. Ninguém pode filtrar as influências que você permite entrar na sua mente. Essa é uma responsabilidade que Deus colocou exclusivamente em suas mãos. O quarto lugar que o verdadeiro cristão não pode frequentar é o território da impureza. E aqui eu preciso ser direto, porque vivemos em uma geração que normalizou o pecado sexual, que chamou de liberdade o que Deus chama de escravidão, que transformou em entretenimento o que destrói famílias, casamentos e destinos, lugares de prostituição, casas noturnas onde a luxúria é o cardápio principal, ambientes onde a carne é exaltada e o espírito é sufocado. Esses não são espaços neutros, são fortalezas do inimigo, são territórios controlados por principados das trevas, são lugares onde demônios de perversão exercem domínio absoluto. Paulo foi enfático em 1 Coríntios 6, verso 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Você ouviu? Fuja. Não lute. Não negocie. Não tente ser forte o suficiente para resistir. Simplesmente fuja. Porque a impureza sexual tem um poder de contaminação que é diferente de qualquer outro pecado. Ela atinge sua identidade.
afeta sua intimidade com Deus, destrói sua autoridade espiritual, corrói sua autoestima, contamina sua imaginação, perverte seus desejos e cria ciclos viciosos extremamente difíceis de quebrar. José do Egito entendeu isso. Quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele não ficou para argumentar, não tentou explicar princípios morais, não acreditou que era forte o suficiente para resistir. Ele correu, deixou a capa e correu. Gênesis 39. Nos mostra que essa decisão custou a José a prisão temporária, mas garantiu a ele a unção permanente. Porque Deus honra quem honra a santidade. Você prefere perder a capa e manter a unção, ou manter a capa e perder o favor de Deus? Você prefere sofrer injustiça temporária, mantendo sua integridade, ou ganhar prazer momentâneo, perdendo sua comunhão com o Altíssimo? José escolheu corretamente, e por causa dessa escolha, Deus o elevou de escravo a governador, da prisão ao palácio, da humilhação à honra. E não se engane pensando que estou falando apenas de lugares físicos. A impureza hoje invadiu os lares através das telas. Pornografia, conteúdos sensuais, filmes e séries que normalizam o adultério, a promiscuidade, a perversão. Tudo isso está ao alcance de um clique. E muitos cristãos estão frequentando esses lugares digitais achando que porque ninguém vê, não há consequências. Mas Deus vê, e mais que isso, seu espírito sente, sua consciência registra, sua unção diminui, sua sensibilidade espiritual se embota, sua capacidade de ouvir a voz de Deus se deteriora, sua autoridade para orar pelos enfermos se esvai, sua confiança para testemunhar de Cristo desaparece. Hebreus 13, verso 4, nos adverte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. A pureza não é opcional no reino de Deus, é um requisito. Você não pode clamar por avivamento enquanto alimenta a impureza. Não pode pedir por milagres enquanto assiste à imoralidade. Não pode querer a presença de Deus enquanto frequenta os lugares onde Ele não habita. Não pode declarar santidade no púlpito enquanto pratica perversão no quarto. A incoerência espiritual anula completamente o poder da sua vida de oração. O quinto lugar que você precisa abandonar é o ambiente de ocultismo. E aqui a igreja precisa despertar, porque o ocultismo se disfarçou. Ele não vem mais com capas negras e rituais evidentes. Ele se infiltrou na cultura, na música, no entretenimento, nas terapias alternativas, tarô, astrologia, simpatias, benzedeiras, centros espíritas, terreiros, lojas esotéricas. Tudo isso é porta de entrada para o mundo espiritual errado. São pontes que conectam você com demônios disfarçados de guias espirituais, mentores celestiais ou anjos de luz. São práticas que parecem inofensivas, mas que criam laços espirituais com o reino das trevas. Deuteronômio 18, versos 10 a 12, é cristalino. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Abominação. Não é um pecado pequeno, não é uma exploração inocente, é abominação aos olhos de Deus. É algo que provoca sua ira, que desperta seu juízo, que atrai maldição em vez de bênção. E não importa quão moderna seja a embalagem, quão científica seja na apresentação, quão inofensivo pareça o ritual. Se envolve consulta a espíritos, é ocultismo. Se busca orientação fora de Deus, é idolatria. Você quer saber seu futuro? Busque a Deus em oração. Você quer orientação? Abra a Bíblia. Você quer libertação? Clame o nome de Jesus, porque qualquer outra fonte é falsificação demoníaca. É engano disfarçado de luz.
Paulo disse em 2 Coríntios 11, verso 14, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O inimigo não vai aparecer com chifres e tridente. Ele vem disfarçado. Vem com promessas de paz, de autoconhecimento, de cura. Vem oferecendo soluções rápidas para problemas complexos. Vem apresentando atalhos para caminhos que Deus determinou que fossem percorridos com paciência. Mas o destino é a destruição, o fim é a escravidão, a consequência é a opressão demoníaca que pode durar anos ou até gerações. A Bíblia nos conta sobre o rei Saul, um homem que começou ungido, escolhido por Deus. Mas quando Saul desobedeceu, quando a presença de Deus se afastou, ele não buscou o arrependimento. Ele foi a uma feiticeira. 1 Samuel 28 nos mostra Saul em Endor, consultando uma médium para invocar o espírito de Samuel. E qual foi o resultado? Saul morreu no dia seguinte em batalha. Porque quando você abre a porta para o ocultismo, você fecha a porta para Deus. Quando você busca respostas nas trevas, você se desconecta da luz. Quando você consulta demônios, você afasta anjos. A história de Saul é um aviso solene para todos nós. Um homem que teve tudo e perdeu tudo por causa de uma única decisão errada. Alguns de vocês estão ouvindo isso e já sentem o peso no coração, porque você foi naquele lugar, você consultou aquela pessoa, você praticou aquele ritual. E agora, sua vida está em caos. Seus relacionamentos estão destruídos. Sua paz se foi. Sua alegria desapareceu. Você sente uma opressão constante, tem pesadelos frequentes, experimenta ansiedade inexplicável. Você sabe por quê? Porque você deu acesso legal ao inimigo. Mas hoje é dia de libertação. Hoje é dia de renunciar. Hoje é dia de quebrar toda a aliança com as trevas. Romanos 8, verso 38 e 39 declara: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O poder de Jesus é maior. O sangue de Cristo é mais forte. A autoridade do nome de Jesus quebra toda cadeia espiritual. O sexto lugar que você não deve frequentar é o círculo da mediocridade espiritual. Lugares onde ninguém ora, onde ninguém jejua, onde a palavra de Deus não é estudada, onde o crescimento espiritual não é prioridade. Você pode estar até dentro de uma igreja e frequentar esse lugar, porque a mediocridade não é sobre localização geográfica. É sobre a atmosfera espiritual. É sobre o nível de compromisso das pessoas. É sobre o padrão de santidade que é aceito e praticado. É sobre a intensidade da busca por Deus. E muitas igrejas hoje se tornaram clubes sociais em vez de quartéis de guerra espiritual. Tornaram-se centros de entretenimento em vez de casas de oração. Transformaram-se em auditórios de motivação em vez de altares de consagração. Provérbios 13, verso 20 nos alerta: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Sua companhia determina seu destino. As pessoas com quem você passa mais tempo moldam quem você se torna. Se você está sempre cercado de crentes mornos, que vivem uma fé superficial, que não tem fome de Deus, eventualmente você se tornará como eles, porque a mediocridade é confortável. Ela não exige sacrifício, não demanda consagração, não cobra santidade. Ela permite que você viva uma vida cristã de aparências sem transformação real de caráter. Você pode cantar louvores sem adorar de verdade. Pode orar palavras bonitas sem intimidade genuína. Pode frequentar cultos sem experimentar a presença de Deus. Mas você foi chamado para mais. Mateus 5, verso 48 diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste.
Perfeição aqui significa maturidade, completude, excelência. Deus não te chamou para ser mais um na multidão. Ele te chamou para ser diferente, para ser sal que tem sabor, para ser luz que brilha, para ser voz que profetiza, para ser instrumento que Ele pode usar poderosamente. Você não foi criado para viver uma vida cristã medíocre. Foi destinado a impactar sua geração, a transformar seu ambiente, a influenciar seu território para o reino de Deus. Davi entendeu isso. Ele era pastor de ovelhas, o menor entre seus irmãos. Mas Davi não se conformou com a mediocridade. Ele buscava a Deus no campo, adorava nas madrugadas, tinha intimidade com o Altíssimo. E quando chegou a hora da batalha, quando Golias desafiou o exército de Israel, todos recuaram, mas Davi avançou, porque ele não tinha espírito de covardia, ele tinha espírito de conquista. 1 Samuel 17, verso 45, nos mostra a declaração profética de Davi. Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não confiava em armaduras. Não dependia de experiência militar. Ele tinha algo que Golias não tinha, intimidade com Deus. E foi essa intimidade que garantiu a vitória. Porque Deus não usa os qualificados, Ele qualifica os disponíveis. Ele não busca os perfeitos, Ele transforma os dispostos. 1 Coríntios 1, verso 27 nos revela: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Você não precisa ser extraordinário para Deus te usar. Você só precisa estar disponível, só precisa dizer sim quando Ele chamar. Só precisa dar o passo quando Ele ordenar, só precisa confiar quando Ele prometer. Você está disposto? Você está cansado da mediocridade? Então saia desse círculo. Busque pessoas que te desafiem espiritualmente. Procure ambientes onde a fé é levada a sério. Frequente lugares onde o nome de Jesus é exaltado, onde a palavra é pregada sem concessões, onde a santidade é praticada, não apenas mencionada, porque você se tornará a média das 5 pessoas com quem mais convive. Escolha sabiamente. Selecione cuidadosamente quem tem acesso ao seu coração. Proteja zelosamente quem pode influenciar sua caminhada espiritual. O 7º e último lugar que o verdadeiro cristão não pode frequentar é o tribunal da autocondenação. Este é o lugar mais perigoso de todos. Porque não é um espaço físico, é uma fortaleza mental, é um ambiente emocional, é o lugar onde você vai quando comete um erro, onde você se senta quando falha, onde você permanece quando o inimigo te acusa. É aquele lugar na sua mente onde uma voz constante te lembra de cada erro que você cometeu, de cada promessa que você quebrou, de cada vez que você decepcionou a Deus. E essa voz não é a voz do Espírito Santo, é a voz do acusador dos irmãos. Satanás é chamado de acusador dos irmãos. Apocalipse 12, verso 10, nos diz que ele nos acusa dia e noite diante de Deus. Mas aqui está a verdade gloriosa. Jesus é nosso advogado. 1 João 2, verso 1 declara: Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando você cai, quando você falha, quando você tropeça, não fique no tribunal da autocondenação ouvindo o acusador. Corra para o trono da graça, porque ali você encontra misericórdia, ali você encontra perdão, ali você encontra restauração. Romanos 8, verso 1, é uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, não um pouco, não dependendo do pecado, não baseado na sua performance, nenhuma condenação, porque Jesus já pagou o preço, o sangue de Cristo já te purificou, o sacrifício do Calvário já te justificou.
E quando Deus justifica, ninguém pode condenar. Quando Deus perdoa, ninguém pode acusar. Quando Deus restaura, ninguém pode rejeitar. A obra de Cristo na cruz foi completa. Não falta nada, não precisa de complemento, não necessita de adição humana. Mas muitos cristãos vivem anos aprisionados nesse lugar. Você cometeu um erro no passado e nunca se perdoou. Você falhou em alguma área e se considera desqualificado permanentemente. Você tropeçou e decidiu que não merece mais a graça de Deus. Isso não é humildade, isso é orgulho disfarçado. Porque quando você se recusa a receber o perdão de Deus, você está dizendo que seu pecado é maior que o sacrifício de Jesus. Você está dizendo que a cruz não foi suficiente. Você está declarando que o sangue de Cristo tem limitações. E isso é uma blasfêmia teológica que precisa ser confrontada e rejeitada. Pedro entendeu isso. Ele negou Jesus 3 vezes. Na hora mais crítica, quando o mestre mais precisava, Pedro jurou que não o conhecia. Mateus 26 nos diz que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Ele foi para o tribunal da autocondenação. Provavelmente pensou que tinha perdido seu chamado, que nunca mais seria usado por Deus, que sua traição era imperdoável, mas Jesus o restaurou. João 21 nos mostra Jesus preparando o café da manhã para os discípulos na praia. E ali, na frente de todos, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: "Você me ama?" Uma pergunta para cada negação. Uma oportunidade de restauração para cada falha. E depois disse: "Apacenta minhas ovelhas." Jesus não apenas perdoou Pedro, ele o recomissionou, o confirmou no ministério, o reintegrou no propósito. E Deus quer fazer o mesmo com você hoje. Não importa o que você fez, não importa quantas vezes você caiu, não importa quão grande você acha que seu pecado foi. O sangue de Jesus é suficiente. A graça de Deus é maior. O amor do Pai é incondicional. Pare de frequentar o tribunal da autocondenação. Saia desse lugar, porque enquanto você permanece ali, você está paralisado. Não ora porque se sente indigno. Não serve porque se considera desqualificado. Não avança porque carrega o peso da culpa. E essa paralisia não é de Deus. Essa vergonha não vem do céu. Essa condenação não procede do trono da graça. Isaías 1, verso 18 declara: "Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã." Deus não está te condenando, Ele está te convidando, não está te rejeitando. Ele está te acolhendo, não está te excluindo, Ele está te restaurando. A palavra arrazoemos significa vamos conversar, vamos discutir isso juntos. Deus quer dialogar com você sobre seu pecado, não para te humilhar, mas para te libertar. Ele quer que você entenda a profundidade do seu perdão. Você percebe o padrão nesses 7 lugares? Todos eles têm algo em comum. Eles afastam você de Deus. Eles enfraquecem sua fé. Eles contaminam seu espírito. Eles roubam sua alegria. Eles destroem sua identidade. Eles paralisam seu propósito. E o inimigo sabe disso. Por isso ele trabalha para te manter frequentando esses lugares. Porque se ele conseguir te manter ali, você nunca cumprirá seu destino. Nunca alcançará seu potencial, nunca realizará aquilo para o qual Deus te criou. Satanás não tem medo do seu potencial futuro, ele tem pavor da sua obediência presente. Mas hoje você está ouvindo a voz de Deus. Hoje o Espírito Santo está te confrontando, não para te destruir, mas para te libertar, não para te condenar, mas para te restaurar, não para te paralisar, mas para te impulsionar. E você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar frequentando esses lugares e colher as consequências. Ou você pode tomar uma decisão radical hoje e dizer: chega,
Eu não vou mais a esses lugares. Eu não permito mais que esses ambientes controlem minha vida. Eu escolho os lugares que Deus escolheu para mim. Esta decisão é exclusivamente sua. Ninguém pode tomá-la por você. Nem pastor, nem cônjuge, nem amigo. Só você pode decidir onde vai plantar seus pés daqui para frente. Josué 24, verso 15 nos desafia. Escolhei hoje a quem sirvais. Hoje, não amanhã. Não quando você se sentir mais forte. Não quando as circunstâncias mudarem. Hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã o inimigo pode ter cavado um buraco mais fundo. Amanhã a fortaleza pode estar mais fortificada. Hoje é o dia de libertar-se. Hebreus 3, verso 15 nos adverte. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia da decisão. Hoje é o momento da mudança. Hoje é a hora da libertação. E quando você toma essa decisão, quando você faz essa escolha, algo sobrenatural acontece. Os céus se movem, os anjos agem, o Espírito Santo te capacita, porque Deus honra quem o honra. 1 Samuel 2, verso 30 nos garante: longe de mim esteja tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Quando você honra a Deus com suas escolhas, Deus te honra com sua presença. Quando você obedece seus mandamentos, Ele libera suas bênçãos. Quando você se afasta do mal, Ele se aproxima de você com bem. Mas você precisa entender algo fundamental. Abandonar esses lugares não é suficiente. Você precisa substituí-los. Porque se você simplesmente sair e deixar um vazio, o inimigo voltará. Jesus falou sobre isso em Mateus 12, versos 43 a 45. Ele disse que quando um espírito imundo sai de uma pessoa e não encontra onde repousar, ele volta e encontra a casa vazia, varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores, e o estado final daquela pessoa se torna pior que o primeiro. Este princípio espiritual é crítico. Não basta parar de fazer o errado. É preciso começar a fazer o certo. Você não pode simplesmente parar de frequentar lugares errados. Você precisa começar a frequentar os lugares certos. Precisa substituir a murmuração pela adoração. Trocar a incredulidade pela fé confessada. Abandonar a comparação e cultivar a gratidão. Fugir da impureza e buscar a santidade. Renunciar ao ocultismo e mergulhar na palavra. Sair da mediocridade e buscar a excelência. Deixar a autocondenação e viver na liberdade da graça. Cada lugar ruim que você abandona deve ser substituído por um lugar bom que você abraça. Cada hábito destrutivo que você quebra deve ser trocado por um hábito edificante que você constrói. E quais são os lugares que você deve frequentar? O lugar da presença de Deus. O salmista Davi declarou no Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi não queria apenas visitar a casa de Deus. Ele queria morar ali. Fazer da presença de Deus sua habitação permanente, não uma visita ocasional aos domingos, não uma parada rápida quando surge alguma necessidade, mas uma residência fixa, uma morada constante, uma comunhão ininterrupta. Davi entendeu que a presença de Deus não é um luxo espiritual para momentos especiais, é uma necessidade vital para cada respiração. Frequente o lugar da oração. Não apenas ore quando está em crise. Não apenas busque a Deus quando precisa de algo. Faça da oração seu estilo de vida. 1 Tessalonicenses 5, verso 17, nos ordena: orai sem cessar. Paulo não está falando de uma posição física. Está falando de uma atitude espiritual. Viva em constante comunhão com o Pai. Mantenha o canal aberto, porque a oração não é apenas você falando com Deus. É você criando um ambiente onde Deus pode te falar.
É estabelecer uma linha direta com o céu. É abrir um canal de comunicação bilateral, onde você não apenas apresenta petições, mas também recebe direção, revelação, consolo e poder. Frequente o lugar da palavra. Não leia a Bíblia apenas no domingo. Não abra as Escrituras apenas quando o pastor manda. Faça da palavra de Deus seu alimento diário. Josué 1, verso 8 declara: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Prosperar e ser bem-sucedido não vem de estratégias humanas, vem de meditar e obedecer à palavra. A prosperidade verdadeira não é resultado de técnicas empresariais. É fruto da obediência às Escrituras. O sucesso genuíno não nasce de networking político. Brota da comunhão com os princípios divinos revelados na Bíblia. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4, verso 12, nos diz que ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão de alma e espírito. Ela discerne pensamentos e intenções do coração. Quando você frequenta a palavra, você não está apenas adquirindo conhecimento. Você está sendo transformado. Seu caráter está sendo moldado. Sua mente está sendo renovada. Seu espírito está sendo fortalecido. Romanos 12, verso 2 nos instrui: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E como a mente é renovada? Através da lavagem da palavra. Frequente o lugar da comunhão genuína, não a comunhão superficial, não o relacionamento baseado em aparências, mas a conexão profunda com irmãos que realmente te conhecem e te amam. Hebreus 10, verso 25 nos adverte: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. A igreja não é um edifício, é um corpo, é uma família. É o lugar onde você é conhecido, amado, desafiado e restaurado. É o ambiente onde suas máscaras podem cair, onde sua vulnerabilidade é segura, onde seus pecados podem ser confessados e suas feridas podem ser curadas. Você precisa de pessoas na sua vida que te confrontem quando você estiver errado, que te encorajem quando você estiver desanimado, que orem por você quando você estiver fraco, que celebrem com você quando você vencer. Provérbios 27, verso 17 diz: Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Amizades genuínas te tornam melhor, te desafiam a crescer, te impulsionam a avançar. Eclesiastes 4, verso 9 e 10 declara: Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Frequente o lugar do serviço. Não seja apenas um consumidor espiritual. Não venha à igreja apenas para receber. Venha para dar. Use seus dons. Invista seus talentos. Sirva com alegria. 1 Pedro 4, verso 10, nos instrui: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Você foi abençoado para ser uma bênção. Foi capacitado para capacitar. Foi amado para amar. Mateus 25 nos apresenta a parábola dos talentos. Os servos que investiram foram recompensados. O servo que enterrou foi condenado. Deus não te deu dons para você guardá-los egoisticamente. Ele te equipou para você abençoar outros. E quando você serve, algo sobrenatural acontece. Sua fé cresce, sua alegria aumenta, seu propósito se clarifica, porque você foi criado para impactar vidas, não para viver isolado em seu próprio mundinho. Não para acumular bênçãos egoístamente, mas para ser canal da graça de Deus para outros. Jesus mesmo disse em Marcos 10, verso 45,
O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se Jesus, sendo Deus, veio para servir, quanto mais nós. Se o Criador do universo assumiu a forma de servo, quanto mais nós deveríamos abraçar esse chamado. Frequente o lugar da gratidão. Cultive um coração agradecido, não focado no que falta, mas no que já tem. Não nas portas que se fecharam, mas nas que permanecem abertas. Não nas orações não respondidas, mas nas bênçãos já recebidas. 1 Tessalonicenses 5, verso 18 nos ordena: em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, não apenas nas vitórias, também nas lutas. Não apenas na abundância, também na escassez, porque gratidão não é uma resposta às circunstâncias favoráveis, é uma escolha de reconhecer a bondade de Deus independentemente das circunstâncias. A gratidão muda sua perspectiva, transforma sua atitude, abre seu coração para mais bênçãos, porque quando você é grato, você reconhece a bondade de Deus. Você declara sua fidelidade. Você confessa que Ele tem cuidado de você. E esse reconhecimento atrai mais da presença divina. Salmo 100, verso 4, nos convida: entrai pelas portas dele com ações de graças e nos seus átrios, com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. A gratidão é a porta de entrada para a presença de Deus. Você não entra na presença divina reclamando. Você não acessa os átrios celestiais murmurando. Você entra com ações de graças. Frequente o lugar da santidade, não a santidade fingida, não a religiosidade externa, mas a verdadeira consagração do coração. Hebreus 12, verso 14 nos adverte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade não é opcional. É um requisito para ver Deus. Não estou falando de perfeição sem falhas. Estou falando de um coração que busca agradar a Deus acima de tudo. Um coração que odeia o pecado, que foge da tentação, que anseia pela pureza. 1 Pedro 1, verso 15 e 16 nos desafia: sede santos em toda a vossa conduta, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. A santidade é uma escolha diária. É dizer não ao pecado quando ele te convida. É dizer sim a Deus quando ele te desafia. É guardar seus olhos. É controlar sua língua. É purificar seus pensamentos. É honrar seus compromissos. É viver com integridade mesmo quando ninguém está olhando, porque Deus sempre vê. E Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. João 4, verso 23 nos revela: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adoração sem santidade é hipocrisia. Louvor sem consagração é barulho. Cânticos sem pureza são ruídos que não chegam ao céu. Você não pode adorar a Deus genuinamente enquanto vive na impureza. Não pode clamar por milagres enquanto alimenta o pecado. Não pode pedir pela presença divina enquanto abraça a iniquidade. Davi entendeu isso. Depois de cair em adultério com Batseba, depois de planejar o assassinato de Urias, Davi escreveu o Salmo 51. E no verso 10 ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi não pediu por bênçãos materiais, ele pediu por pureza de coração, porque ele sabia que sem santidade nada mais importa. Sem comunhão com Deus, todas as conquistas são vazias. Sem a presença divina, todo sucesso é fútil. Frequente o lugar do jejum. Disciplina espiritual que fortalece sua vida com Deus. Jejum não é dieta, não é ritual religioso. É um posicionamento espiritual. É você dizendo: Deus, eu preciso de Ti mais do que preciso de comida. Tua presença é mais importante que meu conforto. Mateus 6, verso 16.
Jesus não disse se jejuardes. Ele disse quando jejuardes. Porque ele esperava que seus discípulos jejuassem. O jejum era uma prática esperada, não uma sugestão opcional. Era parte integral da vida espiritual saudável. O jejum quebra fortalezas, rompe resistências espirituais, abre portas no mundo invisível. Os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um menino, e Jesus explicou em Mateus 17, verso 21. Esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Existem níveis de poder espiritual que só são acessados através da consagração. Batalhas que só são vencidas quando você nega a carne e fortalece o espírito. Há fortalezas demoníacas que não se rendem apenas com orações convencionais. Há amarras espirituais que exigem o poder liberado através do jejum consagrado. Mas cuidado, não jejue para impressionar pessoas. Não jejue para ganhar méritos com Deus. Jejue porque você tem fome dele, porque você quer mais da presença divina, porque você necessita de direção sobrenatural. Isaías 58 nos revela o jejum que Deus escolheu. Não apenas abster-se de alimento, mas romper cadeias de injustiça, libertar oprimidos, compartilhar o pão com os famintos, abrigar os desamparados. Jejum verdadeiro transforma não apenas você, mas todos ao seu redor. Jejum autêntico produz justiça social, não apenas experiências místicas. Jejum bíblico gera compaixão pelos necessitados, não apenas sentimentos religiosos agradáveis. Frequente o lugar da adoração. Não apenas cante músicas, adore. Existe diferença. Cantar é o que você faz com sua boca. Adorar é o que você faz com seu coração. João 4, verso 24, nos ensina que Deus busca adoradores verdadeiros. Ele não está procurando cantores habilidosos. Está buscando corações sinceros, que se prostrem em reverência diante dele. Adoração não depende de talento musical, não exige voz afinada, requer apenas coração quebrantado e espírito contrito. A adoração muda atmosferas. Paulo e Silas estavam presos, açoitados, com os pés no tronco. Atos 16, verso 25, nos diz que à meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. E de repente houve um terremoto. As cadeias se soltaram, as portas se abriram. A adoração no meio da dor libertou não apenas eles, mas todos os prisioneiros. Sua adoração tem poder. Sua adoração decreta liberdade. Sua adoração transforma situações impossíveis. Quando você adora em meio à adversidade, você está declarando que Deus é maior que suas circunstâncias. Quando você louva na tribulação, você está afirmando que sua confiança não depende do que você vê, mas de quem você conhece. Mas você precisa entender algo profundo. A adoração genuína custa algo. Davi disse em 2 Samuel 24, verso 24: Não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Adoração que não custa nada não vale nada. Quando você adora a Deus apenas quando está bem, apenas quando recebeu a bênção, apenas quando tudo está favorável, isso não é adoração, é gratidão egoísta. Mas quando você adora no deserto, quando você louva na escassez, quando você exalta seu nome mesmo na provação, aí sim você está adorando de verdade. Adoração verdadeira é como a oferta da viúva pobre. Ela deu tudo o que tinha, não as sobras, não o excedente, mas tudo. Frequente o lugar da esperança. Não a esperança vazia do otimismo humano, mas a esperança fundamentada nas promessas de Deus. Romanos 15, verso 13 declara: Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. A esperança não depende das circunstâncias, depende do caráter de Deus. Ele é fiel, ele cumpre o que promete, ele não abandona seus filhos.
Números 23, verso 19, nos assegura: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Você pode ter perdido muitas batalhas, pode ter visto muitos sonhos desmoronarem, pode ter experimentado decepções profundas, mas não perca a esperança, porque enquanto há esperança, há possibilidade de mudança. Jeremias 29, verso 11, nos garante: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não desistiu de você. Os planos dele para a sua vida continuam de pé. As promessas que ele fez sobre você ainda estão válidas. Os decretos celestiais concernentes ao seu destino permanecem inalterados. Abraão é chamado de pai da fé. E Romanos 4, verso 18, nos diz que ele creu, esperando contra a esperança. Abraão não tinha evidência humana para crer. Sua idade era avançada. Sara era estéril. Todas as circunstâncias gritavam impossível. Mas ele esperou contra a esperança. Ele creu quando não havia razão lógica para crer. E por causa dessa fé, ele se tornou pai de multidões. A fé de Abraão não se baseava no que ele via. Fundamentava-se em quem havia prometido. Ele conhecia o caráter de Deus. E esse conhecimento era suficiente para sustentar sua esperança. Frequente o lugar do perdão. Não apenas do perdão que você recebe, mas do perdão que você oferece. Porque muitos cristãos estão presos emocionalmente por causa da falta de perdão. Você carrega mágoas, alimenta ressentimentos, cultiva amargura, e isso está te matando por dentro. Hebreus 12, verso 15 nos adverte: Atentai diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A amargura é como veneno. Você bebe esperando que o outro morra, mas quem está sendo envenenado é você mesmo. Perdoar não significa esquecer, não significa que a pessoa não errou, não significa que você precisa confiar novamente. Perdoar significa soltar a pessoa da prisão do seu julgamento, é libertar a pessoa do tribunal do seu coração. É entregar a situação nas mãos de Deus e dizer: eu não vou mais carregar isso, eu escolho a liberdade. E quando você faz isso, quem mais se beneficia é você mesmo. Você se liberta do peso emocional, você se solta das correntes da amargura, você abre espaço no seu coração para a alegria, paz e novos relacionamentos saudáveis. Jesus foi categórico em Mateus 6, verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso não é chantagem divina, é princípio espiritual, porque se você não perdoa, você se coloca acima de Deus. Você que foi perdoado de tanto, que foi perdoado do imperdoável, se recusa a estender graça a outro, e isso bloqueia o fluxo da graça em sua própria vida. Marcos 11, verso 25. Jesus ensina: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Perdão não bloqueado mantém o canal da oração aberto. Falta de perdão obstrui sua comunicação com o céu. Existe uma mulher na Bíblia que frequentou o lugar certo e mudou seu destino. Ela tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Gastou tudo que possuía com médicos e não melhorou. Pelo contrário, piorou. Marcos 5 nos conta sua história. Ela poderia ter frequentado o lugar da autocomiseração, poderia ter permanecido no lugar da resignação, mas ela ouviu falar de Jesus e tomou uma decisão radical. Ela iria até ele, nada a impediria, nem a lei que a declarava impura,
nem a multidão que poderia apedrejá-la, nem a vergonha de sua condição. Ela tinha um objetivo: tocar em Jesus. A lei judaica dizia que ela era impura. Qualquer pessoa que tocasse seria contaminada. Ela deveria ficar isolada, separada da multidão. Mas ela pensou: se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela se arrastou no meio da multidão. Enfrentou o risco de ser apedrejada. Estendeu a mão e tocou na borda do manto de Jesus. E imediatamente o fluxo se estancou. Ela sentiu em seu corpo que estava curada. 12 anos de sofrimento terminaram em um único toque de fé. 12 anos de gastos médicos se tornaram irrelevantes diante do poder de Cristo. 12 anos de isolamento social foram apagados por um momento de coragem. Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Os discípulos acharam a pergunta estranha. Havia uma multidão apertando Jesus. Mas Jesus sabia que aquele toque foi diferente. Foi um toque de fé. A mulher, tremendo, se apresentou. E Jesus declarou: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ela frequentou o lugar da fé, arriscou tudo e saiu transformada. Jesus não apenas curou seu corpo, ele restaurou sua dignidade, chamou-a de filha, deu-lhe identidade, concedeu-lhe paz. Qual é o lugar que você está frequentando hoje? O lugar da dúvida ou o lugar da fé? O lugar da queixa ou o lugar da adoração? O lugar da amargura ou o lugar do perdão? O lugar da derrota ou o lugar da vitória? Porque o lugar que você escolhe frequentar determina quem você se torna. Você se torna aquilo que você consome. Você se transforma naquilo que você abraça. Você se molda pelos ambientes que você habita. E aqui está a verdade que vai te libertar. Você não precisa de permissão de ninguém para mudar de lugar. Não precisa esperar circunstâncias perfeitas. Não precisa que alguém te aprove. Você tem autoridade em Cristo para tomar essa decisão agora. Romanos 8, verso 37 declara: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. Não é apenas sair vitorioso da batalha. É sair transformado pela batalha. É conquistar não apenas o território externo, mas também o território interno do seu próprio coração. Deus está te dando uma nova oportunidade hoje. Não importa quantas vezes você falhou no passado. Não importa quantas promessas você quebrou. Não importa quantas vezes você disse: dessa vez vai ser diferente, e voltou aos mesmos lugares. Hoje pode ser diferente, porque o poder para a mudança não está em você. Está em Cristo que vive em você. Filipenses 4, verso 13, é uma das declarações mais poderosas da Escritura. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não estava falando sobre capacidades humanas, estava falando sobre poder sobrenatural. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está operando em você. Romanos 8, verso 11 nos garante: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Você tem poder de ressurreição operando em você, poder para ressuscitar sonhos mortos, poder para reviver relacionamentos destruídos, poder para restaurar áreas devastadas, poder para reconstruir o que foi demolido. Porque o Deus que você serve é especialista em recomeços. Ele faz novas todas as coisas. Apocalipse 21, verso 5 declara: eis que faço novas todas as coisas, não algumas, todas. Mas você precisa cooperar com Deus. Você precisa tomar decisões alinhadas com seu propósito. E a primeira decisão é: pare de frequentar lugares que te afastam dele. Não negocie com o inimigo, não faça concessões com o pecado, não dê desculpas para a carnalidade, seja radical.
Corte o que precisa ser cortado, abandone o que precisa ser abandonado, renuncie ao que precisa ser renunciado. Jesus foi claro em Mateus 5, verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. É linguagem figurada, obviamente, mas o princípio é literal. Melhor perder algo valioso aos seus olhos do que perder sua alma. Melhor cortar relacionamentos tóxicos do que perder sua fé. Melhor abrir mão de prazeres temporários do que comprometer seu destino eterno. E quando você toma essa decisão radical, quando você escolhe os lugares certos, algo glorioso acontece. Sua vida começa a refletir a glória de Deus. 2 Coríntios 3, verso 18 nos revela: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor. De glória em glória. Não é estagnação, é progressão constante. Você não vai permanecer no mesmo nível espiritual. Você vai crescer, vai amadurecer, vai se aprofundar, vai se fortalecer. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, verso 18, nos promete essa progressão. Mas atenção, progressão exige movimento. Você precisa sair do lugar errado e entrar no lugar certo. Neemias fez isso. Ele encontrou os muros de Jerusalém destruídos, as portas queimadas, o povo desanimado. E ele não aceitou aquela condição. Neemias 2, verso 17, ele convoca: Vós bem vedes a miséria em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, para que não mais sejamos opróbrio. Reedifique os muros da sua vida espiritual. Restaure as portas que foram queimadas. Reconstrua o que foi destruído, e não faça isso sozinho. Neemias não reconstruiu Jerusalém sozinho. Ele mobilizou o povo. Cada família reconstruiu a seção do muro em frente à sua casa. Você precisa de comunidade, precisa de irmãos que trabalhem ao seu lado. Então ouça a voz do Senhor. Hoje se quebra toda a cadeia que te mantinha preso aos lugares errados. Hoje se rompe todo o vínculo que te conectava a ambientes de morte espiritual. Hoje se cancela todo o decreto do inimigo que te mantinha aprisionado em fortalezas mentais. Você está livre. Em nome de Jesus, você está livre. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais refém da impureza. Você não é mais prisioneiro da murmuração. Você é filho de Deus. Você é nova criatura. 2 Coríntios 5, verso 17 declara: Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Hoje, você recebe unção fresca para viver em santidade. Hoje você recebe poder para resistir às tentações. Hoje você recebe sabedoria para escolher os lugares certos. Filipenses 1, verso 6, nos garante: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Deus não desiste do que ele começou. Isaías 41, verso 10, é o decreto profético sobre sua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus está contigo. Portanto, levante-se, sacuda a poeira da derrota, quebre as correntes da conformidade, abandone os lugares de morte e entre nos lugares de vida. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Amém.